situação bastante comum. Problemas psicológicos, dúvidas, conflitos internos e estresse acabam se transformando em problemas físicos. E os sintomas mais citados são dor no peito, fadiga, dor de cabeça, tontura, falta de ar e insônia. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Lígia Guerra. Obrigada, Lígia, pela presença. Bom dia. Aliás, Bom dia, um comentário antes da gente começar o bate-papo. 3 anos de programa hoje, né, Lígia? 3 anos, nosso quadro hoje está de aniversário e a gente tem que agradecer o público que está aí todas as manhãs com a gente, mandando sugestões, enfim, sempre enriquecendo o nosso conteúdo, né? Obrigada a você também por esse tempo. Obrigada à RPC, né? Bom, doenças psicossomáticas existem, é real, não tem como separar, né? Mente, corpo, tudo trabalha junto, né? Eu até gostaria de colocar assim que a sugestão até foi de alguns profissionais da área médica, que eles têm percebido bastante, né, essa confusão até emocional dos pacientes. Às vezes, quando o médico encaminha o seu paciente para o psicólogo, às vezes o paciente diz: eu não sou louco, né? Existe um certo preconceito ainda por parte de algumas pessoas. Então, até vou colocar 2 situações que eu atendi recentemente. Uma delas, um senhor que veio comentar comigo que ele estava com muitas dores no peito, em que ele julgava que era, então, um aspecto realmente de estresse. Falei: não, vamos descartar isso, vai primeiro faz os seus exames, ver se está tudo certinho, e eu volto a lhe atender. Ele realmente estava com um problema físico, né? Esse é um problema que a gente conhece bem. O outro, que veio na sequência, foi trazido pelos filhos, ele estava bem a contragosto, já tinha passado por médicos, mas os médicos não identificaram um problema físico, ou seja, ele estava com um problema emocional. Fazia alguns meses que ele havia ficado viúvo, ele não estava dando conta da situação emocionalmente e somatizou, quer dizer, o soma, o nosso corpo e a psique, a nossa mente, elas são intimamente ligadas. Né? Nesse caso, ele estava começando a ter sintomas de depressão, de ansiedade e desencadearam numa dor física. Isso, ele começou a ficar com uma certa angústia, uma dor no peito, algo que ele não estava dando conta no emocional e que ele acabou jogando no corpo. Vamos imaginar uma mulher, né, de repente, que se separe, que tenha 2, 3 filhos para criar, que às vezes o marido pague uma pensão que ela não, né, que não dê conta das despesas básicas dos filhos. Ela fica sobrecarregada em 2, 3 trabalhos, ou tem, de repente, sei lá, que vender salgados para fora para arcar com a educação dos filhos, para dar uma boa vida para os seus pequenos. Né? De repente, ela começa a sentir dores nas costas, vai no ortopedista. Né? Clinicamente, ele não identifica nada, mas o que essa dor nas costas representa? Né, representa essa sobrecarga emocional que talvez essa mulher possa estar passando. E daí a ajuda psicológica é fundamental. Inclusive os médicos às vezes se sentem sobrecarregados em unidade de saúde, em posto de atendimento, porque as pessoas buscam, né, ajuda física quando na verdade estão precisando de ajuda emocional e às vezes eles não têm tempo hábil, né, para destinar devido ao número muito grande de pacientes que eles têm que atender. O ideal seria que toda unidade de saúde, todo o atendimento, as pessoas que tenham recursos, busquem ajuda psicológica quando elas se sentem sobrecarregadas com seus problemas, para dar uma organizada nisso. Né? Agora, a gente não pode ignorar realmente, como você falou, sobre aquele senhor que estava com um problema físico, os sintomas, né? É preciso, antes de mais nada, tentar descobrir aí fisicamente de onde pode estar vindo essa dor, esse mal-estar. Exatamente, Gisele, é importantíssimo. Aí compete a nós, psicólogos, né, a gente não negligenciar o sintoma que está chegando, né, a gente tem que descartar todas as hipóteses físicas em primeira instância, né, e daí a gente casar, então, né, o atendimento do médico com o psicólogo quando a questão realmente é psicossomática, né, porque o paciente ele merece a atenção de todos os profissionais, né, e ele tem, se ele busca por alguém é porque ele está sentindo desconforto. E todo sintoma, ele traz uma mensagem com ele. Ou seja, uma doença, ela tem alguma mensagem para a gente, né? Então, a gente tem que parar e pensar, o que esse sintoma está falando para mim? Será que eu estou correndo muito? Será que eu tenho que desacelerar? Né? De repente, sinais, uma pessoa que tem insônia, será que ela está muito rígida no dia a dia, com tudo que está controlando tudo o tempo todo, vive, né, tendo que estar ali com um olho no gato e outro no rato, como a gente diz, ao invés de ela relaxar, chega à noite, ela não vai conseguir relaxar a mente a ponto de dormir como ela precisa, né? Bom, a gente sabe que uma das formas de tratar as chamadas doenças psicossomáticas é com a ajuda da acupuntura. Nós fomos falar com um médico sobre esse tratamento. O tratamento da pessoa que tem a doença psicossomática a partir do instante que é definido, né, tem que ser logo tratado, para não agravar o quadro, que é o que sempre acontece. Às vezes tem uma dor de cabeça hoje, eu vou na farmácia, compro um analgésico qualquer, passa a dor, dali 3 dias volta a dor, toma de novo.
e de repente isso se cronifica, daí fica mais difícil o tratamento. A acupuntura você faz um exame clínico no paciente, bem detalhado, tá? Com algumas coisas diferentes da medicina ocidental, você analisa a língua do paciente, você analisa o pulso do paciente, a partir daí você define quais órgãos que estão com ou em excesso ou em falta de energia. Então, a partir daí que se trabalha no paciente, tentando reequilibrar. Tá? Que toda doença vem quando a homeostase do corpo, que é o equilíbrio do corpo, acaba, né? Ou tem alguma coisa em excesso. Então, você tenta equilibrar o paciente, a energia dele. Agora, não é só quando uma doença, por exemplo, uma inflamação na garganta, uma cistite, ela que se torna recorrente, pode significar também o problema físico, mas também pode ser um sintoma desse estresse, desse problema, dessa doença psicossomática, né? Sem dúvida, você tem que trabalhar isso, né? Por exemplo, às vezes uma mulher que sofreu um abuso na infância, ela pode vir a desenvolver, por exemplo, uma infecção urinária, a cistite que você também colocou lá, vai ter que buscar uma ajuda psicológica, né? É a importância de nós termos uma educação mental. O que a gente pensa? Às vezes a pessoa chega no final do dia, ela diz, nossa, eu estou com uma dor de cabeça horrível, mas não aconteceu nada de significativo para me deixar nervoso hoje. Mas o que essa pessoa pensou o dia todo? Ela pensou sobre coisas negativas o dia inteiro, ela jogou estresse para o corpo dela o dia todo? Porque a gente normalmente, né, designa ao meio externo, né, os nossos sintomas, que também, claro, às vezes são responsáveis, mas o que a gente pensa, como a gente lida com as nossas emoções, isso também é uma responsabilidade, né, diante da saúde. Agora, recorrer à terapia, a algum tratamento psicológico, o que seria o recomendável de imediato? Uma terapia comportamental para tentar tirar a pessoa mais rapidamente desse estado que a deixou assim? Porque o primeiro estágio, a pessoa reconhecer o problema, né, assumir que ela está precisando de ajuda. Vamos pensar no caso de uma mulher que deseja muito engravidar e não consiga. É muito comum você ver que o corpo dela está tudo em ordem, ela vai no médico, está 100%, está apta a engravidar, não consegue, ou seja, ela está ansiosa. Ela vai ter que, então, aí buscar, né, um analista, um terapeuta comportamental, enfim, alguém com quem ela se sinta bem, porque tem que ter essa química também entre o paciente e o psicólogo, assim como entre o médico e o paciente, né, para ela tratar isso. Porque é muito comum a gente ver uma mulher muito ansiosa que não consegue engravidar, quando adota uma criança, por exemplo, ela engravida. O que ela fez? Nada mais, nada menos do que rebaixar o nível de ansiedade já naquela expectativa da maternidade, né? Que talvez se ela tivesse também feito, né, buscado um apoio aí, ela também teria conseguido dessa forma. Né? E também não esquecer a importância das outras alternativas, como você praticar um esporte, você ter um tempo para se dedicar a uma arte, ou seja, coisas que te aliviem e que deem condições de você colocar as suas emoções para fora. E verbalizar as emoções, né? Porque isso também ajuda, claro. Ok, Lígia, obrigada. Obrigado, Lígia. Obrigada a todos. Bom dia. Ótima semana.